Bom dia a todos! Eu nem lembro qual foi a última semana que eu registrei como estava indo minha gravidez, não lembro e infelizmente parei há bastante tempo. É uma pena porque eu adorava ver esses vídeos, né? Eu não só gravava o que eu estava sentindo, alguma novidade daquele momento, como eu também reassistia o vídeo que eu gravei quando estava grávida da Bela. Então é uma pena que eu não vai ter esse registro, mas não tem mais jeito. Agora passou muito tempo desde a última vez que eu gravei e cada vez mais eu vejo que eu não vou ter tempo para gravar. Então eu vou contar um pouquinho de como as coisas estavam antes e eu também queria ter esse registro para falar desse momento que a gente está vivendo da pandemia do coronavírus. Então, voltando um pouco, eu parei de gravar lá atrás, não lembro qual foi a última semana que eu gravei, mas o motivo de eu ter parado foi o seguinte: na festa de Natal, na festa de Natal da minha sogra, a gente, uma tia do Tomás me chamou no final da festa pra dançar. Eu não queria, tava um pouco contrariada, até porque eu tava com saltinho. Mesmo assim, ela insistiu muito, acabei indo, fui. Aí dancei com ela um pouquinho. No final da festa eu senti muita cólica. Aí eu cheguei em casa com bastante cólica ainda, percebi que tinha abusado, ou seja, não só a festa toda, um saltinho desse tamanho, mas assim, a festa toda andando, né, exigindo bastante, pegando a Bela no colo e não sei o que lá. Então assim, só o desgaste de uma festa normal já estava puxado para mim. Combinado com isso, fui fazer a tal da dança com a tia no final e não deu certo, fiquei com muita cólica. Aí achei estranho, mas ok. Passou, no dia seguinte estava bem, nem me mediquei, não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi avisar minha médica. Falou, olha, doutora, aconteceu isso, tô com dor. Ela falou, repouso. Foi o que eu fiz. Repousei, não sei o que, no dia seguinte já estava bem. Porém, dias depois disso, eu comecei a sentir a dor da pubalgia. Pubalgia é uma inflamação no osso do pubis. É uma coisa que eu tive na gravidez da Bela, não foi diagnosticado na época. Eu lembro que eu ficava tratando como se fosse outra coisa. Depois que a Bela nasceu, eu fiz uma ressonância com uma reumato muito boa e ela falou, nossa, você tá com uma baita pubalgia, que é essa inflamação que dá muita dor no pubis, assim. Então, ou seja, o movimento de virar de lado na cama dói muito. O movimento de deitar ou levantar da cama dói muito. Então, assim, nessa fase, final de dezembro, começo de janeiro, começou esse movimento dessa dor voltando. Nada muito forte ainda, mas começou a voltar. Aí, janeiro, a gente foi viajar pra praia. Na verdade, assim, um pouco antes da gente viajar, né, a Bela tava de férias, a gente ia passar uma semana na praia com amigos, né? Inclusive uma amiguinha da escola da Bela. Aí eu falei com a minha médica antes, falei, olha, eu tô com essa dor, né? Como a gente tá indo pra praia, eu sei que vai demandar. Ah, antes disso, no ano novo, na viagem de ano novo, eu já tava sentindo, assim, a dor já tava começando a incomodar, já tava começando a atrapalhar um pouco, assim. Ainda não era uma coisa muito forte, não era ponto de eu pedir um medicamento para minha médica, mas era ponto de eu não conseguir esquecer ela, saber que ela estava sempre lá. Então, ano novo passou, janeiro, meio de janeiro, uma viagem. Aí, um pouco antes dessa viagem, eu falei, não, agora eu vou ter que medicar. Aí, falei com a minha médica, ela passou 3 doses de uma injeção, que foi péssima. Não só a injeção, era absurdamente doída, como não adiantou nada, e continuei como eu tava. Lá da viagem, na praia, eu liguei para ela e falei, olha, doutora, não funcionou. Por quê? Porque assim, o medicamento que eu usei lá atrás, que me deixou 3 anos sem dor, ou seja, a Bela nasceu, 2016. Começo de 2017, eu tomei uma injeção de diprospan. Eu fiquei até janeiro de 2020, que agora, que foi, né, hoje é dia 1º de abril de 2020. Então, até janeiro, ou seja, eu fiquei de 2017, 2018, 2019, até comecinho de 2020
sem dor. Agora, com barrigão, mais peso, que eu voltei a sentir essa dor da pubalgia. Ou seja, daí eu falei pra minha médica, falei, olha, doutora, tentamos essa injeção, mas eu quero fazer o mesmo tratamento que eu fiz lá atrás, porque funcionou, eu sei que funciona, que é uma injeção de diprospan. Porém, o diprospan é um medicamento que ele é usado no final da gestação, quando a mulher está na iminência de ter um parto prematuro, o médico passa diprospan para fazer o amadurecimento do pulmão do bebê. Então não era muito ideal em janeiro, que não estava tão perto dela nascer, eu tomar. Porém, não tinha condições, eu estava com muita dor. Ela falou, não tem problema, pode tomar. Tomei a injeção, fiquei sem dor por um bom tempo mesmo. Eu fiquei o final de janeiro, fevereiro inteiro e comecinho de março. Não deu nem meio, vai comecinho de março. Agora voltei a sentir a dor novamente. Ou seja, durou menos de 3 meses, né? É bom que durou um pouco, pelo menos. Mas aí quando essa dor voltou, eu fiquei muito desanimada mesmo. Eu lembro na viagem do carnaval que eu tava sem dor, já tinha melhorado. Eu lembro de ter sido bom, de eu ter conseguido aproveitar, o que foi bom que eu aproveitei com a Bela. Mas aí voltou e agora eu tô bem dolorida. Assim, a parte mais difícil é assim, eu ainda deito com a Bela na cama dela, que já é cama normal, só que tem uma gradezinha, né? Eu deito com ela até ela dormir. Quando eu vou sair da cama, ou seja, que eu tô na posição deitada, que eu vou levantar e ainda, né, com aquela coisa de não querer acordar, essa é a parte que mais dói do dia. E aí, combinado com isso, veio a pandemia do coronavírus. Ou seja, eu tava com a dor da pubalgia, aí a Bela entrou de férias, né, como a maioria das escolas deve ter acontecido. Então, desde o dia 13 de março, ela não vai mais pra escola. A escola achou melhor dispensar, então assim, março realmente não teve aula, a primeira semana foi meio que perdida, ficou em casa, daí a gente brincava, tal, não sei o quê. A partir da segunda semana mandaram atividades para casa, então eles fizeram uma sala no Google Classroom, no Google Class, aí eu entrava lá e fazia todas as atividades, fizemos super certinho, tudo, né, do jeito que a professora pediu, mandei tudo em dia, isso foi bem legal, assim, que a gente conseguiu fazer. E aí agora, hoje, 1º de abril, começam as férias da Bela, ou seja, ela vai ter abril inteiro de férias. E aí julho provavelmente vai ter aula, né, porque estão antecipando as férias. Então agora estamos né, estamos na quarentena, a gente não tá mais saindo do apartamento e tal, mas pelo menos agora não tem que fazer as atividades da escola, tá uma coisa super tranquila, que é só brincar, fazer as atividades com ela. Mas eu tô com 31 semanas e um dia. 31 semanas e um dia, ou seja, eu tô na reta final da gravidez. Óbvio que isso tá me trazendo muita ansiedade, porque eu tive que mudar meus planos de parto, né, por conta dessa pandemia. Então, para explicar mais ou menos, né, minha ideia era ter a Lorena, nem sei se eu já tinha falado isso aqui, né, mas escolhemos o nome Lorena, se não mudar, porque às vezes não sei porque me vem na cabeça outros nomes, mas por enquanto é Lorena. Minha ideia era ter ela num hospital, porém, não é o lugar mais seguro para você estar, nem nós, nem ninguém, graças a Deus, da nossa família, está com coronavírus, nem sintoma, nem nada do tipo. Então, o último lugar que você quer estar é no hospital, que são as pessoas que estão com problema, estão lá. Então, assim, tive que mudar. Então, eu vou ter numa maternidade, né? Provavelmente na maternidade